Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Tenho que fazer algumas falas de agradecimento introdutoriamente e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esses movimentos migratórios, sobre migração, um pouquinho sobre direito internacional. Mas primeiro, deixa eu me apresentar, então, nem todo mundo aqui me conhece, meu nome é Marcos, eu sou professor de Direito Internacional aqui do curso de Direito, leciono às vezes matéria de noite, às vezes matéria de manhã e sou professor de Direito Internacional para o curso de Relações Internacionais. Então aqui eu sou nota máxima na área de Direito e Relações Internacionais, acaba sendo um exemplo meu, eu sou professor dos dois cursos e sou muito contente em poder lecionar para dois públicos que são tão diversos, mas que se complementam. E vai ser muito bom a gente ter hoje, apesar de a gente ter um número bem pequeno, eu vou poder nominar os alunos de RI que estão presentes. Porque todos passaram pela minha mão, eu sou o único professor de duas disciplinas aqui do campus, então, e uma disciplina dos dois campos, então todo mundo que faz RI é obrigado a passar por mim. Mas eu fico muito feliz que a gente tem hoje um grupo misto de alunos de RI e de Direito e que a gente possa hoje estar vindo falar sobre um assunto que é tão pertinente, é tão atual. Então, sou professor aqui da casa e também é um prazer estar voltando a falar aqui para vocês. Agradecer ao professor Epifânio que conversou comigo faz aí um mês, 2 meses, se eu tinha disponibilidade de vir aqui estar fazendo essa fala para vocês, eu confirmei a disponibilidade, o dia chegou, o dia é hoje, e eu fico muito feliz assim, de poder compartilhar conhecimento. Acho que todos os professores em geral, eles têm muito nítido, e apesar disso ser uma fala que todo mundo diz, às vezes parece uma coisa um pouco charlatonista, assim, de dizer que o professor ele é feliz porque ele compartilha conhecimento, mas na verdade é o que de fato motiva o professor, e quando ele vem aqui, ele conta uma coisa e o aluno olha para ele e o aluno não sabia aquilo. Quando o aluno olha para ele e faz aquele eu não sabia, eu aprendi, é um momento mágico na vida das duas pessoas, tanto de quem aprende quanto de quem ensina. E se não existisse um momento, se a gente viesse aqui para dizer uma coisa que vocês todos já sabem, se vocês só tivessem pela chamada, só tivessem porque o Gabriel lá na porta segura a lista de presença, não faria sentido. Não faria nem sentido eu estar aqui falando para vocês, nem vocês estar aqui ouvindo. O lance é de fato, o Rodrigo Mioto vinha aqui dizer, olha pessoal, o direito humano tem várias teorias, às vezes a gente bagunça isso na nossa mente e às vezes o judiciário bagunça isso e faz parecer que é uma coisa tão simples, quando na verdade é extremamente complexo. Nenhum desses dois alemães escreveram o que eles escreveram do dia para a noite. Eles pesquisaram muito, estudaram muito para chegar e dizer uma frase, um princípio e regra, que a gente fez aqui em instantes, que a gente podia nunca ter ouvido, levou uma vida inteira. Então, o fato de eu poder estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho das coisas que eu aprendi para poder ser professor, que eu aprendi na vida, que eu aprendi com os meus alunos do RI, que eu aprendi com os meus alunos do Direito, é o de fato prazeroso. Esse horário aqui é o meu horário de folga. Eu podia não estar aqui, hoje é um dia que eu estudo aula até 8h30 e eu estou aqui, e agora são 8h41. Mas é de fato porque eu quero dizer uma coisa que vocês não sabiam, que vocês vão olhar e no final vão chegar em casa e vão comentar, olha, com a mãe, com o pai, e acontece isso na minha vida, eu chego em casa todo dia e comento com um aluno, pergunto uma coisa e me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado. E aquilo é muito mais fundamental do que de fato o salário. Então, se não tivesse o salário, eu não viria trabalhar porque eu preciso de dinheiro para sobreviver. Mas é o prazer de vir e de dizer uma coisa que vocês não sabiam que de fato me motiva a estar aqui. Então, agradecer ao professor Epifânio e todo mundo, toda a direção, a universidade, por me disponibilizar a fazer uma coisa que eu gosto tanto, que é dar aula, que é falar, que é compartilhar conhecimento. Então, nós temos 2 dias. Assim como o professor Rodrigo, eu também tenho 2 dias para fazer uma fala para vocês. E eu fiz uma opção por hoje, praticamente, não falar sobre temas exclusivamente do direito. Eu sei que, obviamente, como eu sou professor de direito, eu não posso passar o léu das coisas jurídicas. Mas que, na prática, pessoal, vocês e eu somos trabalhadores. Vocês trabalham de dia para estar aqui de noite e eu também trabalho de dia para trabalhar aqui de noite. A diferença é que parte da minha obrigação de ser professor é talvez estudar coisas que normalmente a gente para e não para olhar. Então, um pouco do que a gente vai falar aqui talvez seja um conhecimento extremamente banal que vocês conseguiriam se vocês lessem todo dia jornal. Só que eu sei que vocês não leem. E não é porque vocês não querem ler, não é porque vocês não sabem ler, não é porque vocês acham desinteressante, é porque a gente não tem tempo. E quando a gente tem tempo para ler, às vezes a gente não tem vontade de ler naquele momento.
porque a gente só tem aquele instante de leitura, então a gente acaba fazendo outra coisa. Então um pouco do que eu vou falar aqui, do que a gente vai conversar aqui, ainda que vocês falem menos, é exatamente temas envolvendo migração, para que a gente tenha alguns conceitos para a prova do ENAD, para a vida, mas que a gente consiga compreender coisas que talvez não fossem tão óbvias ou que talvez a gente não soubesse antes de sentar aqui. Então, eu sou eu, vocês são vocês, sem vocês eu não estaria aqui, e o contrário também, nesse caso aqui, não poderia existir. Agradeço a todo mundo por estar presente agora. Em relação à prova, pessoal, tem uma coisa que é interessante, eu tenho uma colinha das coisas que eu não posso me esquecer de dizer. Obrigado, Miriam. A prova, pessoal, é num domingo. A prova é num domingo de tarde. Existe todo um sistema motivacional que a gente está vestindo a camisa para que você sente num domingo de tarde e faça a prova da sua melhor maneira. E eu não acho equivocado dizer, e a gente tem isso muito forte aqui, que a prova do ENAD é uma prova de vocês. Também é uma prova nossa, porque acaba refletindo no nosso curso quantidade de bolsa, avaliação, mais gente vindo, mais matrícula, nossa sobrevivência como instituição é consequência um pouco daquilo que vocês dedicam para o curso. Mas a nota é de vocês. No final, bem no final, assim, dentro de cada um, como diz o Rodrigo, aquele núcleo duro, você tem que ter dentro de si ao menos a gana de sentar na prova e ir bem. Se você vai ter que ir, se você não for, você não se forma. Se o seu nome está escrito, você vai ter que estar lá, você vai sentar lá, você vai perder o seu domingo de tarde para fazer a prova, vai ter que estar de qualquer jeito, tem que ficar 1 hora sentado lá. Você vai ler qualquer coisa e marcar qualquer letra? Né? Tipo, sabe? Senta e faz a prova da melhor forma. Você vai ter que ler mesmo, ler com atenção. Você pode aprender coisas sobre a vida lendo a prova. Então leia a prova. Isso, você já está aqui. Você já está aqui, pode estar aqui só pela chamada, porque o Gabriel segura a presença, porque eu prefiro escolher segurar e assim a gente vai. Mas você está aqui. Já está aqui, ouve. Não é surdo? Se fosse surdo, a gente talvez tivesse que ter um esquema de linguagem de sinais, mas a princípio, aparentemente, todo mundo me ouve, faz leitura label, sei lá. Ouve, senta, lê e responde. E aí vai responder de uma maneira com menor vontade só porque você foi obrigado. Puxa vida, se você já está lá, responde da melhor forma que você puder. Tira a melhor nota que você puder. Porque ainda que aquilo não saia em lugar nenhum, aquela é a sua nota. Aquela é a sua nota. Eu fiz o meu Enem há muito tempo. Quando eu fiz o meu Enem foi o último Enem que não valia nada. Era o Enem que não valia nada. A instituição recebia a nota do Enem e ela, por isso, era avaliada, né? Eu sou aluno aqui do CAL, aqui do Colégio de Aplicação da Univale, que do outro lado da rua. E aí eu acertei 56 perguntas das 63. Eu me lembro, assim, foi um motivo muito de orgulho para mim. E aquilo valeu para vestibular? Não. A minha prova do Enem não valeu para vestibular nenhum. Aquilo valeu alguma coisa dentro da universidade? Eu me lembro que nesse auditório aqui eu ganhei um pendrive. Na época davam um pendrive, era um prêmio, assim, um pendrive de 128 MB. Eu ganhei um pendrive. Mas aquilo foi uma alegria, porque eu cheguei em casa, eu liguei para minha avó, acertei 56, 63, eu me senti um gênio. Aquilo não não valia, não era uma prova da OAB, um negócio assim, mas, cara, aquilo, o empoderamento que dá, você saber que você aprendeu alguma coisa, que você consegue ler, que você consegue raciocinar, que você não está aqui só por estar, que você não é um peso dentro da sala de aula, por ficar morto ali. Então eu estou vendo aqui gente que eu sei que tem extrema capacidade, tem gente aqui que eu nunca vi. E tem gente aqui que eu vi porque eu dei aula, e tem gente que eu vi aqui porque eu oriento. Que eu sei que já passou na prova da OAB, que está com o TCC acabado, com uma semana adiantado, que está só pelas notas de rodapé ou que está só pela dedicatória. E que eu tenho certeza que não vai sentar no dia da prova e vai chutar todas as letrinhas para sair em 1 hora. Porque a vida construiu você para chegar lá e dar o seu melhor, não para dar o seu pior, levantar e ir embora. Para vencer. Ninguém que foi treinado para perder. E se foi treinado, ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de tentar para conseguir. Não, aqui, óbvio, a temática de movimentos migratórios não é palestra motivacional, e eu estou até sentado. Mas assim, é preciso que vocês tenham um pouco dessa gana de poder chegar em casa no outro dia e conseguir dizer para quem quiser ouvir, ainda que ninguém ouça, você diga para si mesmo, eu fui bem. Saiu o gabarito e eu gabaritei, ou eu fui muito bem, tirei uma super nota.
Aqui a gente está promovendo várias coisas dentro da universidade, porque a universidade se preocupa com essa motivação a mais, que é dar para algum tipo de bolsa, algum tipo de remuneração, algum elemento extra que ele se sinta valorizado pela instituição, mas o principal valorizador da pessoa é ela mesma. É se valorizar como ser humano, no sentido de que eu fiz uma faculdade, eu me dediquei, a minha média 8, a minha média 7, eu passei na prova da OAB, eu terminei o TCC, eu estou aqui. Eu estou aqui é domingo de tarde. E eu vim aqui 2 semanas assistindo aulas e é chegar e fazer. A prova do ENAD, assim como qualquer prova na vida, ela tem uma importância que é de conteúdo. Todas as provas que vocês fazem na faculdade, ela é de conteúdo e ela é de preparação para aquela prova. Então, a instituição ela está fazendo, ainda que muita gente chore, ainda que muita gente reclame, uma força para que você entenda como é a prova do ENAD. Então, ela coloca nas provas de nenhum questões abertas, questões do ENAD de conhecimento geral. Ela vem aqui com uma palestra sobre direitos humanos, migração, mulher, feminismo, etc. Ela traz alguém para dizer como responder a prova, ela prepara você para a parte da prova, e a outra parte é conteúdo, a outra parte é vida. Quem estuda para a prova do OAB não deleta o cérebro para fazer a prova do ENAD. E quem não estuda para a prova do ENAD e pretende fazer a prova do OAB, vai precisar também para a prova do OAB, e vai precisar que vocês entendam que aprender não é uma coisa que você aprende, deleta, você aprende teoricamente para a vida, e quanto mais você aprende, mais você sabe, quanto mais você sabe, mais você usa para outras coisas. Quero fazer um concurso público, daí você estuda uma jurisprudência. Se você não for fazer um concurso público e for advogado, você vai deletar a jurisprudência no seu cérebro. Aquilo é seu para sempre. Uma das maiores vantagens que você tem de estudar é que aquilo fica. Ainda que você daqui a pouco se esqueça, você relembra. Você não aprende. Aprender uma vez só, você aprendeu, está bem aprendida para a vida inteira, depois você só vai relembrando. Então aqui a gente vai dar um pouquinho de conhecimento geral de coisas que vocês talvez já conheçam, talvez não conheçam, talvez não me relembrem, mas a gente vai relembrar, mas vocês aprenderam. A faculdade formou vocês, a universidade, né, o curso de Direito formou vocês para que agora vocês tenham o melhor desempenho que vocês possam ter. E todo mundo aqui é bem tranquilo no sentido de que isso aqui é uma recapitulação. Hoje a gente vai fazer uma fala mais geral sobre movimentos migratórios, alguns conceitos que eu quero que vocês relembrem, ou se for o caso aprendam, não é muita coisa, tá? É bem sintético, mas que na hora da prova aquilo não cause medo. Porque uma coisa que o aluno não pode ter quando ele senta para fazer uma prova, pessoal, é medo. Eu olho aquilo e penso, eu nunca vi isso na faculdade. Como é que eu vou conseguir responder? Às vezes é uma coisa que ele até sabe, mas como ele lê aquele nome, ele nunca leu, ele fica com medo daquilo. E aí ele meio que foge por uma coisa assim, eu não aprendi, então eu não preciso acertar, então eu não preciso me dedicar, então eu não preciso fazer com o mesmo afinco que eu faria se eu lesse a apelação. E eu sei que eu já vi apelação várias vezes durante a faculdade, então quando eu leio refugiados, eu não sei o conceito de direito de refugiado, então eu fujo dessa pergunta, pulo para a próxima. Isso são coisas simples que a gente vai tentar explicar. Tá? No final a gente vai estar aberto para questionamentos, lembrando que tem um outro dia que eu vim aqui, não sei, acho que é uma terça-feira também, mas aí no dia que eu vier a gente conversa também um pouquinho sobre a parte mais jurídica, ou talvez algum questionamento que fique em aberto. Eu acabei não colocando meu e-mail no slide, então não está escrito em lugar nenhum, mas aí quem quiser pergunta para a coordenação, para a direção do centro ali, que o pessoal passa meu e-mail. Eu adoro responder e-mail de aluno, assim, ainda que às vezes eu não responda na mesma velocidade que o aluno gostaria, a gente está sempre aí para responder. Beleza, meu nome, pode passar. Então pessoal, o que a gente vai conversar hoje? Movimento migratório. Tá? Movimento migratório, ele vai passar por uma construção legislativa, por uma construção factual, por uma construção sociológica e etc., mas tentando ser bem simples. Essa imagem, pessoal, é de um barco. Eu não sei se todo mundo vai conseguir perceber um barco, quem senta mais no fundo, talvez tenha que esbugalhar mais o olho, mas é um barco cheio de gente. Esse barco aí, pela essa água clara, está atravessando o Mediterrâneo. Está saindo de algum lugar da costa africana para chegar em algum lugar da costa da Europa, provavelmente a Itália. Ou a Grécia, que são os dois países que recebem a maior quantidade de imigrantes no continente europeu, porque tem um sistema de legislação não mais brando, mas um sistema fiscalizatório mais brando. Acaba tendo
menos poder de rechaçar. E o que a gente tem visto dia após dia são pessoas migrando de lugares para lugares, né? A gente já vai trazer alguns conceitos bem básicos, mas pessoas saindo de um ponto A para o ponto B. Por quê? Porque não consideram mais o ponto A, que é onde elas estão, como um lugar interessante para viver. E esse desinteressante para viver pode ser eufêmico, pode ser que seja uma guerra, pode ser que seja fome, ou pode ser que seja simplesmente a vontade de ir num lugar melhor. Como tem Brasil é um lugar que as pessoas passam fome, Brasil é um lugar que as pessoas talvez não tenham todos os direitos que gostariam de ter e que lhe é garantido pela Constituição, mas ninguém está morrendo aqui no Brasil, ao menos não na nossa região, porque tem uma guerra, porque tem um tufão, porque tem uma coisa assim, tem uma catástrofe, um meteoro vindo aqui para o Brasil, mas tem gente no Brasil todo dia indo morar em Portugal, como vai morar Maria e o marido dela. Como gente morando nos Estados Unidos de maneira legal. Então a gente vai falar aqui sobre essa circulação de pessoas que saem de países e vão para outros países, principalmente, vamos falar um pouquinho sobre essa migração interna que acontece dentro do próprio Brasil. Pode passar agora. Então aqui, essa primeira imagem, ainda que seja de difícil análise, ela vai falar sobre a imigração no Brasil. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer expor aqui para nós é que essa relação de mudar de um lugar para outro, pessoal, por mais que na prova possa vir para vocês que a gente está vivendo uma crise migratória, que a gente está num processo onde as pessoas migrar é esse deslocamento. Esse deslocamento de pessoas é uma coisa natural. Né? Até certo ponto, a humanidade não foi presa, sim, em viver num único lugar. As pessoas eram nômades, então elas viviam vivendo parte da sua vida em lugares diferentes na busca de recursos. Depois as pessoas criam a agricultura e ficam num lugar só. Mas ainda assim, se eu planto aqui e aqui não é bom para plantar feijão, porque eu sei plantar feijão, eu planto em outro lugar. Se eu planto feijão em outro lugar e aquilo não funciona, eu planto em outro lugar. Então migrar, sair de um lugar para outro é natural. É extremamente natural. E isso não é nem exclusivo do ser humano. Todas as espécies em geral migram. Veja, aqui para a gente construir a marina em Itajaí, a marina quase não saiu em Itajaí porque tinha uma andorinha que vinha voando não sei de onde. Não sei se era bem uma andorinha, o pessoal de direito ambiental pode depois me pegar no pé, mas viu uma andorinha voando não sei de onde, ela tinha que pousar ali no saco da fazenda, porque senão a andorinha não conseguia chegar onde ela tinha que chegar. Então o passarinho migra, sei lá, o tubarão migra, a baleia migra e o ser humano migra também. O ser humano, quando ele se fixa num lugar, o movimento migratório se reduz, mas ele é um ser migrante na busca de uma melhor qualidade de vida. E quando a gente chega na hora da prova agora, por que a gente está falando sobre imigração? Porque a gente está numa pauta, aí desde o começo de 2010 para frente, mas do século XXI para frente, dos anos 2010 crescendo a cada ano, sobre movimentos migratórios. Então aqui a gente fala sobre três, especificamente. A gente fala sobre venezuelanos, sobre haitianos e sobre sírios. Sírios, em menor quantidade no Brasil, mas também sobre sírios. E por que é que a gente considera esse assunto um assunto relevante? Por que que a gente acha que isso vai cair na prova do ENAD? Por que é que nós estamos estudando aqui? Porque, apesar das pessoas se movimentarem todo o tempo, agora elas se movimentam na direção de lugares que não as querem receber. Então as pessoas do Brasil, até certo ponto, agora não querem mais receber venezuelanos, porque eles estão chegando num lugar do Brasil que não tem estrutura, então, imagina, haitianos as pessoas queriam receber, até que o Brasil começa a entrar em crise e aí começa esse freio por receber haitianos. Os sírios não são um problema tão grande no Brasil, mas a Europa não quer mais receber sírios, ao menos não na mesma proporção que já desejou. Então, hoje esse assunto é debate porque algum lugar não quer receber o migrante. E aí o direito vai ter que tutelar essa relação. Né? As relações internacionais vão ter que estudar isso, mas a migração é natural. Exemplo bem claro disso. Durante a década, entre 1977 e 1992, teve a Guerra Civil em Moçambique. A Guerra Civil em Moçambique gerou uma migração de 6 milhões de pessoas, que é muito, muito, muito mais do que os 50 mil venezuelanos que vieram para o Brasil. Só que aqui, isso foi em 92, faz então aí 25 anos, 6 anos. A gente está falando de uma coisa que aconteceu há 26 anos atrás e aqui na sala talvez ninguém nunca tenha ouvido falar. Mas por conta de 50 mil venezuelanos, a gente está discutindo crise migratória da Venezuela para o Brasil. Então, esse movimento, pessoal, isso é natural. Migrar é natural.
Quando o lugar que recebe o migrante não quer recebê-lo, e principalmente quando esse lugar somos nós, ou é a Europa, os Estados Unidos, isso vira pauta do mundo e vira pauta aqui da nossa aula de Erasmus. Nada muito diferente disso. Então é preciso que a gente entenda. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de migração para o Brasil. Então ele vai começar em 2008, são dados da Polícia Federal, em 2008, com 46 mil pessoas vindo para o Brasil, até o ano de 2015, onde tem 117 mil pessoas vindo para o Brasil. Foi um pouquinho menor do que o ano de 2014, com 119 mil pessoas vindo para o Brasil. Então vejam, desde o ano de 2006, a gente tem uma média aí, se a gente for pegar a média, mas então desde 2009 a gente tem todo ano vindo mais de 50 mil pessoas para o Brasil. Né? Vieram haitianos, vieram agora venezuelanos, em outros momentos vieram alemães, vieram italianos, vieram japoneses, as pessoas vieram para o Brasil. Hoje é pauta. Pode ser que daqui a pouco não seja. Para a prova da verdade, é importante que vocês entendam que esse assunto de pessoas entrando no Brasil ou saindo do Brasil para outros lugares, ou saindo de algum lugar para entrar em outro estado, é pauta do mundo, porque nesse exato momento a gente está vivendo um individualismo dos países. O Brasil recebeu 120 mil pessoas, mas agora isso é um problema, porque a gente não quer. E agora que é um problema, a gente precisa discutir. A Maria é brasileira portuguesa. Ela vai casar e vai levar o marido dela lá. Então, se ela não fosse portuguesa, Portugal dissesse para ela que ela não podia vir para trabalhar. Porque agora Portugal, que antes não tinha muita gente, tem por conta da União Europeia esse fluxo de pessoas, talvez não precise mais dos brasileiros. Então, o direito ele não vai falar sobre todos os assuntos, ele vai falar sobre os assuntos que estão na pauta do problema. E um dos problemas agora é esse fluxo migratório. Vou passar melhor. Então, alguns conceitos que são bastante importantes. Para que a gente comece e vocês possam sentar no dia da prova e consigam ver um assunto que é extremamente do dia a dia, mas que a gente confunde. 3 nomes, pessoal. Migrante, refugiado e as pessoas que têm visto humanitário. Tá? É como se você dissesse assim, todo recurso é igual. Então, recurso extraordinário, recurso especial e agravo é igual porque é um recurso. Quando você que fez direito sabe que isso não tem nada a ver. E quem fez RI vai dizer que, sei lá, teoria voluntarista, teoria objetivista e teoria anarquista são as mesmas teorias do RI, quando na verdade também não tem nada a ver. Mas são teorias do RI. Então, esses 3 conceitos, pessoal, não se confundem. Migrante, bem simples, você chegou, sentou na prova, leu a prova, leu o termo migrante. Migrante é uma pessoa que sai de um lugar, no caso internacional, para um outro país, sair de um país para outro país, porque ela tem desejo de sair, mas ela não está sendo forçada a sair. Então, você leu e a pessoa não está sendo obrigada a se retirar, ela é um migrante, é o mais aberto de todos eles. Então, basicamente, toda pessoa que sai de um lugar para outro, ela é um migrante. Mas se ela for obrigada a sair, ela cai no conceito de refugiado. Então, mais fácil você fazer por distinção. Leu na sua prova, a pessoa está sendo obrigada a sair do país dela para ir para um outro país, ela é um refugiado. Se a pessoa está saindo do país dela para ir para um outro país porque ela quer melhor qualidade de vida, melhor qualidade financeira, mais direitos sociais, ela não está sendo obrigada, ela é um migrante. E é simples assim. Isso vai trazer várias consequências, mas no campo do conceito é um conceito simples. Você leu na sua prova, ela foi obrigada, ela é refugiada. Ela não foi obrigada, ela é um migrante. Então, o que isso traz de diferença para que a gente consiga entender? O migrante, que é essa pessoa que sai de um lugar para o outro, para o pessoal da geografia, tem várias distinções. Por exemplo, migrante pendular, que faz um movimento pendular, é aquele que sai de dia para trabalhar num lugar, na cidade do lado e volta. Volta todo dia, ele faz essa relação de pêndulo, vai e volta. Olha a geografia do 2º ano. O migrante sazonal é aquele que sai durante temporada. Por exemplo, aqui em Tuporanga a gente tem plantação da cebola. Em outubro, o pessoal do Nordeste brasileiro vem colher cebola. E em maio, final de maio, vem plantar cebola. O pessoal em dezembro, em novembro, vem para fazer as vendas, sei lá, vem trabalhar no comércio de balneário e depois em fevereiro vai embora. Um é porque é verão, o outro é porque é a colheita de uma determinada tipo de lavoura é sazonal. Isso normalmente é interno, normalmente é dentro dos países. Também temos o migrante, daquele que sai do campo e vai morar na cidade, que é o êxodo rural. Mas aqui a gente está falando tudo de migrante.
É o cara que sai de Itajaí para trabalhar em Navegantes, ou que sai de Navegantes para vir trabalhar em Itajaí, que ele sai de Itajaí, sei lá, sai de Chapecó para vir nas férias trabalhar em Balneário. Ele quer melhorar a qualidade de vida, ele quer ter mais dinheiro, ele quer migrantes. Ele não foi obrigado a sair de Chapecó. Ele foi obrigado a sair de Navegantes para vir estar aqui agora. Você saiu porque você queria vir aqui de noite fazer uma faculdade, e depois você volta para dormir em casa. O refugiado, pessoal, não. O refugiado ele foi obrigado a se deslocar, ele foi obrigado a sair da onde ele estava para ir para um outro país. E existem, pessoal, 5 tipos de refúgio. Só 5 tipos de refúgio. E a prova de vocês vai poder fazer uma pegadinha com um 6º tipo, que é o que a gente vai falar agora. O refúgio pode ser por perseguição política. Então, sempre que você lê na sua prova perseguição, é refugiado. Perseguição política. Então, você é de um outro tipo de ideologia política, e aquela ideologia que está no poder vem te perseguir. Por exemplo, sei lá, vamos hipoteticamente que alguém ganha a eleição para presidente aqui no Brasil, e todo mundo que votou contra aquela pessoa começa a ser perseguido e começa a ser coagido a fugir do Brasil. Se você ficar aqui no Brasil, você não vai mais ter direitos. Se você ficar aqui no Brasil, você vai poder ser torturado. Se você ficar aqui no Brasil, você vai sumir. Então você foge. O refugiado é alguém que está fugindo. O migrante é alguém que está indo para um outro lugar para ter melhor qualidade de vida. Perseguição por nacionalidade. Então, aqui no Brasil, a gente aceita os direitos humanos. Os direitos humanos não valem só para brasileiros, os direitos humanos também valem para estrangeiros. Então, se um estrangeiro cair e se acidentar na rua, o SAMU vai vir e vai atender, ele não vai virar as costas e ir embora quando chegar perto e descobrir que ele é argentino. Vai atendê-lo. Agora, vamos imaginar que aqui no Brasil a gente começa a fazer perseguição, ou em qualquer país, começam a fazer perseguição porque eu sou daquele país. Vamos imaginar, eu sou um país da Europa, eu sou da Alemanha, e eu começo a perseguir todas as pessoas que não são alemães. Não importa se elas são ricas, se elas são pobres, se elas são brancas, se elas são negras, elas não são alemãs. Eu faço uma perseguição. Então, o primeiro tipo de perseguição por relações políticas, a segunda por nacionalidade, a terceira é por grupo social. Então, eu sou do grupo social, uma casta assim, mais pobre da sociedade, eu começo a ser perseguido por aquilo. Os pobres começam a ser afastados, começam a ser colocados em lugares onde só tem pessoas de baixa renda, a gente começa a favelizar um determinado grupo. Então, para que eu não fique preso num determinado lugar aqui da minha cidade, que é onde estão concentrando todas as pessoas que não têm dinheiro, eu fujo. Mas eu fujo do Brasil, uma perseguição que o Brasil inteiro faz com alguém, ou que um país faz com alguém. Depois, os últimos 2 tipos que a gente tem é por raça e por religião. Então, eu faço um preconceito, eu tenho uma perseguição contra todas as pessoas daquele mesmo tipo de raça. Então, a gente podia ter vários tipos de exemplos, mas se a gente for pegar exemplos históricos, em 1994 a gente tem um massacre em Ruanda. Só pode ter visto um filme aí, Hotel Ruanda, Lágrimas de Sol, Shake Hands with the Devil, que é um tipo de etnia, um tipo de variação de pessoas, de grupo de pessoas que vivia em Ruanda, começa a matar as pessoas do outro grupo, os Tutsis e os Hutus. Começa a fazer uma perseguição e matar todo mundo que é contra. Imagina, você não está saindo de Ruanda porque você quer ter uma vida melhor no Congo. Você não está saindo de Ruanda porque você está querendo ter uma vida melhor aqui no Brasil. Você está saindo de Ruanda porque se você não sair, você vai ser morto. Você não tem de fato uma opção. Você está fugindo. Ou por religião. Se a gente está tendo agora, o movimento migratório sírio é muito por conta de uma relação religiosa, que a gente vai falar daqui a pouco. Vê, a gente tem um conflito de poder, sunitas, xiitas, então todo mundo que não é do mesmo tipo de religião que eu sou, da mesma variação religiosa que eu sou, tem que ser morto, tem que ser enviado embora. Então, é imaginar que aqui no Brasil você fosse ler um problema na sua prova, que no Brasil as pessoas que não são católicas fossem obrigadas a se transformar em católicas ou seriam mortas. Então, na sua prova, a gente tem esses 5 tipos. Mas o segredo, mesmo que você não lembre dos tipos de perseguição, é você conseguir compreender que você está sendo perseguido, que você está sendo, pelo Estado, pelo governo, perseguido a mudar, a ser diferente, a não ser quem você é, não ter a sua liberdade. E essa perseguição gera o refúgio, o refugiado. A gente já vai ver o que isso representa de conceito, mas gera o refugiado. O que é pegadinha aqui? O haitiano é pegadinha, para nós aqui. O haitiano é pegadinha. Por quê? O haitiano, propriamente o venezuelano ainda, mas o haitiano principalmente, tá? Por quê? Porque os haitianos, quando eles chegaram aqui no Brasil,
Eles eram turistas, só que eles podiam ficar 90 dias e tinham que ir embora. Mas a gente entendia que eles não conseguiriam voltar para o Haiti, porque o Haiti estava tendo um problema, que era uma catástrofe ambiental. Teve um terremoto, destruiu tudo, eles não tinham como viver no Haiti. Então eles não tinham condição mínima de viver no Haiti. Só que qual que é o problema? O Haiti não está perseguindo ninguém. Eu não tenho como dizer que o terremoto está perseguindo uma pessoa. Ou que o fato da casa dela ter sido derrubada foi uma perseguição, não foi o governo que fez o terremoto. Como é que eu vou botar a culpa no governo? Como é que eu vou dizer, não, mas o terremoto só pegou pessoas que eram negras? Ou, sabe? O terremoto só pegou pessoas que votaram no PSL. Não tem como fazer. Então, a gente começou a dizer que os haitianos eram refugiados ambientais. Talvez o pessoal de direito ambiental tenha até comentado isso, mas não existe refugiado ambiental. Não existe um conceito refugiado ambiental. Refugiado ambiental seria aquela pessoa que é perseguida pelo meio ambiente, só que isso não existe. Então, pode ser que algum dia não existe, mas hoje não existe. Então, se você lê na sua prova, fale sobre os haitianos não são refugiados, nunca foram refugiados. Os haitianos receberam no Brasil uma proteção especial chamada visto humanitário, que é a terceira coisa que eu coloquei ali. Porque eles vieram para cá buscando melhor qualidade de vida, mas o Brasil, não os outros lugares, nós entendemos que eles vinham não exatamente porque eles queriam, mas porque eles precisavam vir. E que seria desumano nosso negar a entrada deles e a permanência deles aqui. Então nós demos para eles um visto humanitário. E porque eles têm visto humanitário, eles conseguiram fazer carteira de trabalho, conseguiram fazer toda a documentação. Porque o migrante, pessoal, é uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro lugar. Ela não necessariamente vai ter um monte de direito do dia para a noite. Ela é um estrangeiro. Vai ter que pedir visto, vai ter que pedir visto temporário, visto de trabalho, visto de estudante. O migrante é alguém que quer uma qualidade melhor, é uma pessoa que sai para buscar uma melhor qualidade de vida. Pode ser legal, pode ser ilegal. O visto humanitário é quando a gente dá para esse migrante uma condição especial. A gente deu para os haitianos. Talvez tenha que dar para os venezuelanos, se não se encaixar em outra coisa. Porque alguns vão dizer que estão sendo perseguidos porque são contra o partido, que está dominando, mas outros só estão morrendo de fome. Por mais que isso seja horrível, não estão sendo perseguidos ninguém porque não tem comida no mercado. Não tem comida. Então, migrante é aquele que sai. Ele, a princípio, não vai ter grandes direitos, a gente vai falar sobre direitos daqui a pouco, mas é aquele que sai. O refugiado é aquele que precisou sair, ele foi obrigado a sair, ele foi perseguido e por isso ele saiu. O visto humanitário é um direito que eu dou para um tipo específico de imigrante, que o Brasil deu para os haitianos. Então, não se confundir. Na hora que sentar para responder a prova, na hora que for ler, refugiado, principalmente esses dois conceitos chaves, tá? Refugiado é diferente de migrante. E não é difícil de lembrar. Refugiado é o perseguido. Migrante é aquele que quis. Ele pode querer porque ele passava fome, ele pode querer porque ele tinha uma doença, mas ele quis. O refugiado ele não quis. A grande chave para responder é essa. Então, se cair numa questão fechada, lembrar, se cair numa questão aberta, igual. Se tiver que escrever lá, descreva sobre a crise dos refugiados, daqui a pouco a gente vai complementar com informações, mas lembrem, refugiado precisou. Migrante quis. Movimentos históricos da migração. Tá? Agora que a gente já conseguiu compreender a diferença entre refugiados e migrantes, é preciso entender que no mundo, a gente tem, teoricamente, falando de Brasil, no mundo, em relação aos outros países do Brasil, a gente tem duas fases. De 1870 até 1930, a gente tem um momento que as pessoas saem de vários lugares do mundo e vêm para o Brasil. Então, saem do Japão, e a gente tem uma colônia japonesa muito forte aqui dentro do Brasil, Curitiba, Paraná como um todo, São Paulo, muito forte de japonês. A gente tem uma migração alemã, não é à toa que a segunda maior Oktoberfest do mundo é aqui, em Blumenau, acontecendo agora, mas a gente tem Oktober, Feira Rega, um monte de festa alemã só aqui na nossa região, mais Rio Grande do Sul, mais Paraná, italiano em todas essas regiões também, além de São Paulo, né? Ucranianos, etc. As pessoas saíram da Europa para vir para o Brasil. Por quê? Porque na Europa tinha muita gente, não tinha emprego. E aqui no Brasil não tinha muita gente, também não tinha emprego, mas como não tinha muita gente, era fácil de tu vir para cá e conseguir abrir uma própria empresa, fazer o teu emprego.
teoricamente, prosperar. Essa relação, o Brasil deu condição, terras para as pessoas se instalarem aqui no Brasil, ou simplesmente não proibiu que as pessoas viessem. Então as pessoas vieram. Vieram de todos os lugares até 1930. Vieram porque tinha guerra, vieram porque inventaram uma máquina. E aí você pensa, você está na Europa, inventaram uma máquina que faz o trabalho por 10 seres humanos, 9 seres humanos foram demitidos. Um ficou controlando a máquina. E a pessoa sem emprego veio para onde? Para o Brasil, onde não tinha máquina. Ela veio trazendo a máquina, daí ela veio para ficar rica em cima de outras 9 pessoas. Então, até certo ponto, a Europa, o Japão, foram lugares que mandaram pessoas para cá. Para cá e para todos os outros lugares. Mandaram para os Estados Unidos, mandaram para a África, mandaram para a Ásia, mandaram para a Nova Zelândia, mandaram para a Austrália. E depois, de 1950 para frente, da Segunda Guerra Mundial para frente, a gente tem um movimento contrário, que é os países, depois da Segunda Guerra, os países europeus e os Estados Unidos e o Canadá, começam a ter o Japão também, começam a ter uma crescente muito grande financeira. Então são lugares que começam a implementar aquilo que o Rodrigo acabou de dizer de direitos sociais, welfare state, de garantir para as pessoas educação, saúde, alimentação. E tem um movimento contrário, os italianos, os alemães que vieram para o Brasil voltam para a Itália, os descendentes dessas pessoas voltam para a Itália, e outras pessoas que não eram italianas, não eram alemães, buscam uma vida na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em lugares que eles consideram de melhor qualidade de vida. E aqui, pessoal, a gente está falando de imigrante. Na primeira geração que a gente tem da migração para o Brasil, algumas pessoas eram migrantes, algumas pessoas eram refugiados. Ainda que o conceito de refugiado não existisse. Vamos imaginar, um judeu durante a Segunda Guerra fugindo para o Brasil, ele não estava vindo porque ele queria, estava vindo porque ele estava sendo perseguido. O conceito não existia, mas ele estava vindo porque ele precisava vir. Depois disso, ainda que na ditadura a gente tenha algum tipo de perseguição, a maioria das pessoas que saíram dos países da América Latina e da África, e mesmo da Ásia, e migraram para a Europa, para os Estados Unidos e para o Japão, para a Coreia do Sul, são pessoas que migraram, não foram refugiadas, foram porque quiseram. E esse processo de migração, de uma pessoa sair para o outro, traz uma palavrinha que vocês nunca tenham ouvido, e é só por isso que eu vou dizer ela, tá? Não tem muito a ver com a parte jurídica, mas tem uma relação direta com um som que talvez vocês não tenham ouvido, que chama remessa de divisas, que é envio de dinheiro para o seu país quando você vai embora. Então, remessas de divisas. Muito fácil a gente lembrar isso dos haitianos. Os haitianos, quando vieram para cá, vários pegavam a sobra do salário, iam nas casas de câmbio do Brasil, de Itajaí, várias delas, transformavam o seu salário em dólar, que não sei quem transformava, mas acho que era em dólar, e mandavam para Haiti. Porque eles sabiam que no Haiti as pessoas não tinham as mesmas condições de trabalho que tem aqui no Brasil. Ainda que aqui sofresse preconceito, fosse precário, lá tinham menos. Então eles mandavam. Remessa de divisa, então, é uma outra palavrinha que você pode não conhecer, é esse envio de dinheiro. Quando eu saio do país, eu envio dinheiro de volta para o meu país, para as pessoas do meu país. Eu não envio exatamente para o governo, eu envio para os meus familiares, mas é um dinheiro que entra. Ninguém no Haiti trabalhou, e isso não é um demérito, tá? Não trabalhou porque não tinha trabalho, mas ninguém no Haiti trabalhou e do nada surgiu dinheiro lá. Esse dinheiro veio do haitiano que estava aqui no Brasil. E isso acontece em todos os lugares. Por ano, cerca de 450 bilhões de dólares são transacionados em remessas de divisas, de pessoas que saíram do Haiti e vieram para cá, que saíram daqui e foram para os Estados Unidos, que saíram dos Estados Unidos e foram para a Alemanha, e assim vai. Eu transfiro dinheiro de um país para o outro, mas não entre governos, mas entre pessoas. Para mim, que auxiliar as pessoas que eu deixei elas. Certo? Bom, isso é impossível de ler, mas para nós, pessoal, tem duas legislações que vão ser importantes, ainda que eu não vou falar aqui exatamente sobre leis, especificamente leis, lei A, lei B, lei C, artigo, não hoje. Tem duas normas que são importantes que a gente consiga entender. A primeira delas, pessoal, é a dos refugiados. Então lembra, refugiado é uma pessoa que saiu de um país porque estava sendo perseguida. Vocês imaginam, olha só, façam uma construção lógica, às vezes o direito é mais lógico do que de fato decorar uma coisa, para sentar e fazer uma prova, é pensar, é usar a cabeça. Se o Brasil persegue alguém porque é de outra religião, ele vai escrever uma lei
dizendo que é proibido perseguir alguém que é de outra religião? Se a Polícia Federal, sei lá, o presidente diz para os governadores, que dizem para as polícias militares e polícia civil, e o presidente diz para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, que tem que começar a perseguir as pessoas que têm carro vermelho. Os deputados vão criar uma lei dizendo que é proibido perseguir as pessoas que têm carro vermelho? Não faz nenhum sentido. Por exemplo, a gente teria só um conflito. O judiciário mesmo resolveria isso. Então, se refugiado é uma pessoa que é perseguida, quem diz quem é perseguido e quem não é perseguido não é o próprio país do perseguido. É uma coisa que está acima dos países. Não faria sentido, porque senão cada país começaria dizendo isso não é, isso não é, isso não é, para ele nunca ser aquele que amedronta. Então, quem diz o que é proibido, quem diz o que é perseguição é a ONU. Então, a ONU se juntou em 1951 para dizer assim, olha, eu preciso fazer um direito humano muito importante, um direito humano que é para proteger o refugiado, onde eu vou dizer quais são os 5 tipos de perseguição e que eu vou dizer quais são os direitos das pessoas que são refugiadas. E ela fez isso numa convenção. Então, se cair na prova, é a Convenção de 1951. É bastante informação, mas o importante é que você lembre que refugiado é perseguição do país. Quem cria a norma sobre perseguição de países é a ONU, está acima dos países. E a ONU vai dizer, basicamente, 2 coisas. Em 51 e depois ratificado em 57, foi alterado um pouco. Primeira coisa que é os 5 tipos de perseguição, né, que é essa por religião, por raça, por ideologia política, por nacionalidade e grupo social. E depois que o refugiado, pessoal, ele tem direito de entrar em outros países, mesmo teoricamente que aqueles países não queiram. Porque assim, uma coisa é o país dizer assim, olha, o Giacomo, aluno de RI, não pode entrar aqui na Venezuela. O Giacomo queria muito entrar na Venezuela e ele não pode. Porque aqui na Venezuela a gente não tem mais emprego para o Giacomo. O Giacomo está querendo uma melhor qualidade de vida e a gente não tem mais como oferecer melhor qualidade de vida para o Giacomo. Está negado o visto do Giacomo. Outra coisa é a gente dizer assim para o Giacomo, ó Giacomo, o teu país está te perseguindo, tu está na borda da fronteira, se tu não passar para o lado de cá vão te metralhar, mas tudo bem, fica aí. Espera a tua morte chegar. Ou seja, falta só uns slides para nós aí agora. Aquele do barquinho. Esse barquinho foi um pouco feio. Pessoal, vocês estão chegando de barco aqui na costa da Itália, mas tudo bem, é só vira a volta, ou a gente afunda o barco e se tiver um bombardeio na metade do caminho, então tudo bem, não tem problema. Não é assim que funciona, pessoal. A ONU vai dizer quem é o refugiado e vai dizer, olha, o refugiado ele gosta de uma proteção especial. Ele chega no país e ele deve ser recebido. Ainda que a gente esteja enfrentando várias crises de pessoas na Europa não querendo receber, não querendo mais, eu não tenho mais, os países dizendo eu não tenho mais como receber essas pessoas, teoricamente, como os países que fizeram parte da ONU aceitaram essa convenção, ao menos grande parte deles, uma dessas nós, quando o sírio vem para cá, ele é 100% diferente do haitiano, 100% diferente do venezuelano. Ele é um refugiado. O Brasil dá para ele o direito de ele ficar aqui. O Brasil dá para ele o direito, inclusive, dele se tornar brasileiro de uma velocidade mais rápida, se naturalizar de maneira mais rápida. Então, o refugiado, ele tem características e ele tem a prerrogativa, o poder de poder entrar nos países. Ele tem que solicitar, é verdade, mas ele poderia entrar nos países e os países não negarem eles. Isso diz a Convenção. Se os países respeitam ou não, é mais ou menos como disse o Mioto. Eu não posso ser culpado por criar uma teoria que não é aplicada, como eu disse. Eu não posso ser criado por criar uma regra e os países não aplicarem, mas a regra é essa. E na nossa prova, e nas provas em geral, as pessoas perguntam quais são as regras. Não como é que os países estão aplicando as regras. Então, os refugiados têm direito de entrar e de permanecer, porque eles são protegidos pela ONU. E os países não podem ficar dizendo não para os refugiados. Outra coisa, pessoal, é que o refugiado ele não será nunca considerado ilegal. É proibido criar leis para punir o refugiado de entrar num país. Eu posso criar uma barreira, eu posso dizer, olha, eu gostaria que não viesse alguém para cá, mas se essa pessoa chegar e ela for refugiado, é proibido transformar aquilo em crime. É proibido dizer que quem entrou sem ter um papel é um criminoso e tem que ficar preso. Não. Até pode ter alguma irregularidade, que no caso do refugiado vai ter que ser resolvida, mas o refugiado entra e não é um criminoso. Então, falando aqui sobre refugiado, isso vai ter bastante diferença. Se cair na prova de vocês também,
Geralmente quando a gente fala de refugiado, a gente usa uma sigla aqui no RI, o pessoal, todo mundo quando a gente traz para frente, chama Acnur. Que no direito a gente pode nunca ter ouvido falar de Acnur. Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É uma sigla. Tá? Então, se cair na prova Acnur, sim, do jeito que fala mesmo com o segundo, a gente está falando de um órgão da ONU que cuida dos refugiados. Então, a ONU cuida dos refugiados, tem um comitê dentro dela que cuida, um comissariado que cuida dos refugiados, e a lei é da ONU. Então, refugiado é ONU. O Brasil aceita e pronto. Quando a gente fala de migrante, pode voltar no Ceará, pode deixar aí também, ou daquela que é duas leizinhas. Quando a gente fala sobre migrante, a gente tem duas leis no Brasil. Tá? O Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, que foi revogado pela Lei de Migração, que é a 13.445, de 2017. Ou seja, o Brasil tinha uma lei, feita em 1980, que falava sobre os migrantes, sobre os estrangeiros que vinham para o Brasil, e sobre os brasileiros que saíam do Brasil. E ele mudou essa lei por uma lei agora, de 2017, que só começou a ser aplicada em 2018, tá? Ela entrou em vigor em novembro, em 17 de novembro de 2017, então praticamente só começou a ser válida mesmo em 2018, que foi mudar a nossa relação com o estrangeiro. E foi dizer que o Brasil, ele protege o migrante mais do que protegia pela lei velha. Então, ou seja, na lei de agora, a lei que vai cair na prova de vocês, na lei nova, sempre que vocês ficarem na dúvida entre o direito que o migrante tem ou que ele não tem, na maioria das vezes ele tem o direito. A gente ampliou os direitos. Exemplo disso. Antes, quando uma pessoa estava irregular, estava aqui sem um passaporte, ela era encontrada sem um passaporte, ela era obrigada a sair do Brasil em 48 horas. Ou sair do Brasil em 48 horas, ou ser tirada à força depois de 48 horas. Te dou 48 horas, se tu não sair, eu te tiro à força. Hoje, uma pessoa que é encontrada sem uma documentação, ela tem 120 dias para sair do Brasil. Ou, dentro desse mesmo prazo, ela pode ir na embaixada ou no consulado, dependendo, e providenciar uma documentação. Então, a gente ampliou o direito do estrangeiro aqui dentro do Brasil. Então, na dúvida, a nova lei, a lei de imigração, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro, que era da década de 80, que era da ditadura militar, ela é protetiva. Não sentou para fazer a prova e falou lei de imigração. A lei de imigração não fala de refugiado, porque migração é diferente de refugiado, porque a pessoa quis vir para o Brasil. 2, é uma lei brasileira. Cada país faz diferente, porque cada país diz como é que ele quer receber o outro. Porque o outro está vindo porque ele quer, não está vindo porque é perseguido. E a nossa atual lei, ela ampliou os direitos. São pontos bem específicos que você pode, até na hora de fazer às vezes uma questão aberta que fala sobre lei de imigração, se você não sabe nada sobre lei de imigração, você não vier aqui no outro dia que eu vou falar mais sobre a lei, você não conhece, nunca leu a lei, na aula de direito internacional você teve agora, antes de 2018, então o senhor não trabalhou isso em sala, você vai lembrar que a lei é melhor do que tinha antes. Então você vai escrever um texto dizendo que a lei melhorou, que a lei ampliou os direitos, que o migrante agora tem mais direito, ele pode ficar mais tempo no Brasil, ele pode se autorregularizar, ele ganhou direito. Dá uma enrolada com ganhou direito que você não está fugindo do tópico, porque de fato ele ganhou muito direito. Tá? Então, facilitou concessão, protegeu os apátridas. Apátrida é uma coisa que vocês podem também não ter ouvido falar, ou terem ouvido e se esquecido, mas apátrida é alguém que não tem pátria. É alguém que perdeu a nacionalidade ou nunca teve. Como assim nunca teve? Os marginais sírios. E a gente daqui a pouco já entra nos tópicos para não ficar muito tarde. Os sírios, a nacionalidade síria só passa, então o homem passa para o filho, e a mulher só passa para o filho se o pai for desconhecido. Então a mulher síria não passa a nacionalidade para a Síria. Né, Tavares? Aprendi com a Tavares, uma aluna de TIC do RI. Aqui no Brasil a gente protege as apátridas, as crianças, filhas dessas mulheres sírias ou mulheres sírias que vieram para cá e perderam o direito, ou nunca tiveram, porque não conseguiram receber da sua mãe, ou perderam no meio do caminho porque fugiram para o Brasil. Então o Brasil transforma essas pessoas, se elas quiserem, em brasileiras. A gente facilita a transformação de alguém que não tem pátria nenhuma em brasileiro naturalizado. Isso foi uma mudança que trouxe pela lei, a gente teve uma das primeiras agora, nesse ano de 2018. Também protege reunião familiar.
que é o fato de vir um estrangeiro migrando e depois querer trazer o resto da família, também é protegido por essa lei. Também é protegido duas coisas específicas que a lei traz, que é, na lei de 1980, se um estrangeiro achasse que o Haddad não era bom, ou o Bolsonaro não era bom, ele não podia na rua fazer uma manifestação. Era proibida a manifestação pública para estrangeiro. E a nova lei mudou isso, o estrangeiro pode se manifestar. Era proibido na legislação antiga a sindicalização do estrangeiro. Então o estrangeiro podia ter um visto de trabalho para trabalhar onde ele quisesse, não fosse cargo de brasileiro, mas ele não podia ser sindicalizado. Então não podia fazer parte do sindicato dos professores, apesar de poder ser o professor. Isso também mudou, a lei nova veio para proteger a sindicalização. Alguns itens não foram aprovados, foram vetados pelo Michel Temer, né? A lei começou a ser construída pelo governo Dilma, depois se alterou pelo governo Temer, e algumas coisas foram vetadas, a gente falará disso outro dia, mas em geral eu quero que vocês gravem bem que refugiado, lei da ONU, vale para todo mundo, é igual para todo mundo. Estatuto do estrangeiro, que não existe mais, lei da migração é uma coisa feita pelo governo do Brasil para os estrangeiros que vêm para o Brasil ou dos brasileiros que vão para fora do Brasil. Aquilo que tem a ver com migração é brasileiro. Pode ser totalmente diferente na Argentina, 100, 200% diferente nos Estados Unidos. Exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando vem uma criança, ela deve ficar acompanhada dos pais, que é uma coisa que não tem nos Estados Unidos. A gente viu agora o Trump recebendo criança, separando pai e criança. E ele pode fazer isso? Pode. Porque essas pessoas que estão indo, pode. Se a legislação americana permitir, ele pode. Porque isso é uma regra dos Estados Unidos. Não é uma regra. As pessoas que estão chegando não são refugiados. Estão querendo melhor qualidade de vida. São migrantes. Quem cria a regra é o próprio país. Refugiado é o ano. E aí a gente vai falar agora então sobre 3 tópicos. Tá? Para encerrar essa nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre 3 processos migratórios que estão extremamente em alta, que são os haitianos, os sírios e os venezuelanos. Características de cada um, motivo por que cada um veio, vai ajudar a construir as questões abertas da prova da ENAD e, hipoteticamente, resolver perguntas mais conceituais. Ainda que a gente não esteja trabalhando exatamente numa linguagem exclusiva para direito ou para RI, meio que tema geral, mas que podem cair na prova de vocês e vocês facilmente vão lembrar porque viram TV, porque leram no jornal, porque conhecem alguém, porque vieram aqui. Então, os haitianos, o nosso primeiro tópico. Então, os haitianos, pessoal, eles vieram um movimento migratório iniciado a partir de 2010. Tá? No Haiti, a gente estava vivenciando, antes de 2010, principalmente a partir de 2008, uma crise muito grande no país. Então não tinha dinheiro para dar as condições básicas de subsistência e o Haiti estava num caos. O que a ONU faz? A ONU manda tropas de paz para tentar fazer com que as coisas fiquem mais pacíficas dentro do Haiti. Um desses grupos de soldados que foi nessas tropas de paz foram os soldados brasileiros, e aí um pouco daí que os haitianos conheceram o Brasil. Ainda que a gente tenha N problemas, hipoteticamente, não querendo pontuar, mas estupro de mulheres, haitianos pelos soldados brasileiros, etc., nem entraremos nesse tópico. O Brasil foi lá e fez um serviço de pacificação e, entre outras coisas, se expôs como país. Como um país até hipoteticamente recente. E os haitianos, então, a partir do terremoto de 2010, que já pega um país que está sofrendo vários problemas estruturais, começam a migrar. E aquele gráfico mostra a entrada dos haitianos no Brasil, aquele infográfico. Os haitianos saíram do Haiti, foram para a América Central, e da América Central vieram descendo e entraram para deles pelo Acre. São do Amazonas e pelo Acre. Brasileia, acho. O juiz brasileiro foi um dos lugares que mais recebeu haitianos aqui no Brasil. Os haitianos, quando entraram, eles tinham um problema, porque assim que eles entraram, como eu mencionei antes, eles eram turistas. Só que para ser turista do Haiti no Brasil tinha que ter visto. Sabe quando você vai para os Estados Unidos, você tem que ir em Porto Alegre tirar o visto? Era isso. Para você vir para o Brasil, você tinha que ter visto. Só que só tinha um lugar no Haiti que emitia visto do Brasil, que era a capital, Porto Príncipe. E aí, a embaixada brasileira, consulado brasileiro em Porto Príncipe, estava aí com 1.000 pessoas para ser atendidas por dia. De cercarem a casa do embaixador para exigir que ele desse visto para as pessoas. Do embaixador tem que contratar
segurança porque ele não podia sair dentro de casa. Aí, e as pessoas começaram a entrar, e entravam sem visto, entravam sem passaporte, e, teoricamente, pelo Estatuto do Estrangeiro, o Brasil tinha que começar a pegar essas pessoas e tirá-las do Brasil. As pessoas continuaram chegando e o Brasil então resolveu tomar uma medida. As pessoas, quando chegavam ao Brasil, pediam o visto de refugiado. Se diziam refugiadas, mesmo não sendo, foi o que eu acabei de dizer agora há pouco, elas não eram, mas diziam que eram. E o governo sabia que elas não eram, mas ignorava aquilo. E dizia assim, enquanto a gente não decide se eles são ou não são, mesmo sabendo que não são, pode deixar eles ficarem aqui. Lá pelas tantas chegou no momento que a gente teve que dizer assim, eles não são refugiados, porque eles estão pedindo um tipo de perseguição que não existe. É uma perseguição do meio ambiente. Então vamos criar para os haitianos um tipo de visto especial, que é o visto humanitário. O visto humanitário, então, permite que o haitiano fique, quase como se fosse um visto permanente, que o haitiano tenha CPF, que o haitiano tenha carteira de trabalho, e aqui ele permaneça. Então, em síntese, a vinda do haitiano é essa. No campo do direito é isso, foi criado para ele um visto especial. Qual foi o problema que o haitiano viu aqui? O haitiano, o pessoal de Moçambique e Gana, é que o Brasil tem preconceito contra estrangeiro? Mais ou menos, né? O sírio não acha tanto. O alemão não acha nada. O haitiano acha muito. E aí a gente vai ter que trazer um outro conceito, que existe uma diferença entre racismo e xenofobia. Xenofobia, você pode cair na prova também, tá? Xenofobia é quando eu faço uma perseguição porque a pessoa é de outro lugar. Então, o brasileiro persegue as pessoas que não são do Brasil. É xenofóbico. A gente normalmente vê isso na Europa. Alemanha, França, mais Alemanha, né? Às vezes os países do norte, Islândia, Finlândia, Noruega, perseguem pessoas que não são altos, não são loiros, etc., mas não são islandeses, não são finlandeses, não importa de onde são. Os haitianos acharam que o Brasil é xenofóbico? Não. Em síntese, não. Os haitianos acharam aquilo que a gente já acha, só que em regra não admite que o brasileiro é racista. Então, não é porque o haitiano não fala português, não é porque o haitiano é haitiano, é porque o haitiano é negro. Se ele fosse haitiano e não fosse negro, ele não sofreria preconceito. Então, o haitiano chegou aqui e começou a dizer que o brasileiro é racista. E que o haitiano sofreu preconceito porque ele era negro. Por conta disso, mas também sejamos honestos, muito por conta da relação financeira, o haitiano viu que no Brasil começava a entrar em crise e não dava para trabalhar com um monte de exploração que o haitiano tinha, ganhar dinheiro e mandar dinheiro para a família, fazer aquela remessa de divisas. Então o haitiano tem esse direito garantido internacionalmente. Sírios é um problema que aqui no Brasil talvez ele seja um problema, a gente vê muito pouco discussão sobre isso, porque a gente pega 20 mil pessoas e dilui num Brasil de 200 milhões de habitantes, é nada. Principalmente se a gente for espalhar por grandes cidades. Mas são pessoas que nós, por conta do tratado, aceitamos receber. E estamos aí dividindo. Os sírios, feito perguntas, já trouxeram o pessoal de outra universidade aqui no ano passado, no curso de RI, para falar sobre os sírios, e todo mundo achou que os sírios iam ter muito medo assim, do Brasil, iam se sentir muito pressionados, assim, muito xenofóbicos, porque, imagina, mulheres usando burcas, as pessoas rezando tantas vezes por dia, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e o sírio, na verdade, achou, o sírio se achou assim, que o brasileiro é muito curioso. O brasileiro não tem pudor para perguntar para o sírio por que ele se ajoelha para rezar, se curva, por que a mulher usa burca. Não, o sírio não se sentiu sofrendo preconceito, nem xenofobia, nem preconceito. O sírio achou que o brasileiro é curioso, ao menos o brasileiro aqui de Santa Catarina. Mas também, pessoal, isso é muito uma relação de... Se você vem num lugar que a sua opção é a morte, qualquer outro lugar é melhor que o seu lugar. Então, a gente não está migrando para uma melhor qualidade de vida, a gente está fugindo da morte. Então, aqui, se você sofrer preconceito, é o menor dos seus problemas. Lá o preconceito é a morte, aqui o preconceito é só preconceito. O pessoal aponta e ri, não que isso seja positivo, mas numa escala de negatividade. E esses sírios, como eles gozam dessa proteção de refugiados, eles podem pedir o refúgio em qualquer lugar.
e devem ser aceitos pelos países. E aí os países da Europa começaram a fracionar o recebimento desses sírios, né? 50 mil para um país, 30 mil para outro, 20 mil para outro. Alguns lugares não queriam, mas como a gente não está falando aqui muito de opção, a gente está falando de obrigatoriedade, porque você assina um tratado que ia receber. E um desses lugares que recebeu os sírios foi o nosso Brasil, aí, com 20 mil sírios, praticamente. Esse percentual de sírios se espalhou pelo Brasil, foram recebidos por vários lugares. Um desses lugares aqui é Santa Catarina. Na rodoviária de Florianópolis a gente tem um mini consulado sírio para facilitar o recebimento dessas pessoas. Salvo o melhor juízo, Santa Catarina é o segundo estado da federação que mais sírios recebeu aqui no Brasil. E os sírios vêm então com essa condição de direitos especiais, direito de reunião familiar, então vem um sírio, ele pode trazer o resto da família dele, direito de também poder trabalhar, direito de facilitar a naturalização dele, se ele for apátrida, facilitar ainda mais. O direito do sírio regulado pela ONU é dele vir para o Brasil e aqui ficar, e aqui trabalhar, e aqui viver. Para a gente encerrar nossa fala de hoje, então, a minha fala aqui, você pode perguntar o que vocês quiserem. A gente ainda tem os venezuelanos. Os venezuelanos é um problema bem mais recente, é um problema bem mais atual e bastante específico que a gente está vendo se desdobrar ainda. A Venezuela, então, tem um regime que se autodenomina democrático, que aconteceu através de eleições que muitos vão dizer que foram eleições fraudadas, mas que aconteceram teoricamente num regime democrático, que acabou sendo considerado internacionalmente como um regime não democrático, um regime pseudo-ditatorial. E esse regime então não democrático fez com que a Venezuela parasse de ter vários contratos internacionais de compra e venda das suas mercadorias, que somados à queda do preço do petróleo, o petróleo baixou para a Venezuela, só aumentou aqui para a Petrobras. Mas o fato de ter baixado o preço do petróleo fez com que a Venezuela não tivesse mais dinheiro. E num governo que tinha como ideia o auxílio direto à população não ter mais dinheiro, imagina, o governo aqui no Brasil dá Bolsa Família, o governo tem o ProUni, o governo tem isso, tem aquilo, e se no dia para a noite todos os impostos parassem de ser arrecadados, como é que o governo pagaria o ProUni? Como é que o governo pagaria o Bolsa Família? Como ela parou de ter dinheiro, ela não tinha mais como ajudar. Isso é um movimento natural, né? As pessoas esquecem que para o governo ajudar ele tem que arrecadar de algum lugar. E lá era vendendo petróleo. E o petróleo não dava mais para vender. Ele parou de ter essa venda e as pessoas começaram a não ter como se alimentar. Porque a Venezuela não é um país tão grande, que não produz tantas commodities, que não produz suficiente alimento para a existência, não tinha dinheiro para comprar alimento de outros lugares. Os países não quiseram dar ou vender por barato ou trocar por petróleo, no caso nosso. E acabaram tendo, então, uma crise de várias naturezas, mas principalmente de falta de alimento. Então, os venezuelanos começaram a migrar. E aqui a gente de novo tem migração. Porque ainda que alguns peçam refúgio, ainda que a gente possa discutir que tem uma perseguição política, na maioria das pessoas que estão vindo, elas não se sentem perseguidas pelo governo. Elas se sentem famintas. Porque são famintas, têm todo o direito de sair. Mas quando elas entram aqui no Brasil, elas acabam entrando também como migrantes e acabam sendo reguladas pela lei de migração. Que aí no caso não vai ter que ter visto, né, por conta dos acordos do Mercosul, ainda que a Venezuela tenha se afastado do Mercosul, mas que traz os venezuelanos para cá sem necessariamente terem direito a um visto de trabalho ou a ter um trabalho especificamente, ter uma carteira assinada, se a gente não tinha no outro dia, o venezuelano já passa por outro problema dessa natureza, o que gerou muita prostituição. Mas qual que é a principal relação dos venezuelanos que pode estar vindo cair na prova? Das crise migratória dos venezuelanos. É que os venezuelanos estão entrando pelo estado de Roraima. Os haitianos entravam pelo estado do Acre, mas iam para vários outros lugares, não importa como, mas iam. Os venezuelanos estão entrando por Roraima, por Pacaraima, por N cidades que têm em torno de 6 a 10 mil habitantes, que estão recebendo aí cerca de 500, 600 mil venezuelanos por dia.
Então você imagina uma cidade de 6 mil pessoas que recebe 1.000 pessoas por dia. Dali 6 dias ela dobrou de tamanho. Dali 12 dias ela triplicou de tamanho. E assim vai. E aí qual que é o problema que a gente está enfrentando hoje? Por que isso é pauta? Porque os brasileiros nessas cidades estão querendo expulsar os venezuelanos. Venezuelanos no Brasil hoje são, 2018, cerca de 40 mil, né? Dados aproximados, de 40 a 50 mil. E a estimativa do IBGE é que até o ano de 2022, exatamente. Em 2022 eles aumentem a quantidade total de imigrantes, mas a quantidade de venezuelanos, que agora está dando um pico de 20 mil, reduza de venezuelanos, de nova entrada de pessoas imigrantes no país. Então, pessoal, na verdade, o que a gente está tendo agora? Tendo um fluxo muito grande de pessoas que estão entrando em lugares que não têm condição de receber. A gente não está tendo no Brasil uma distribuição dos venezuelanos. E 50 mil venezuelanos em São Paulo não é nada. 50 mil venezuelanos num estado que tem 500 mil pessoas, numa cidade que tem 6 mil pessoas, é um caos. Então, na prova de vocês, qual é o problema do venezuelano? O problema do venezuelano não é nem a quantidade, mas é aonde ele está entrando. Então, lembrar-se que haitiano distribuiu-se pelo Brasil e alguns foram embora para outros lugares para ter melhor condição financeira. Sírios vêm com direitos especiais porque são refugiados e foram distribuídos pelo Brasil, grande parte aqui em Santa Catarina. E os venezuelanos são migrantes também, que entraram pelo norte do país, pelo estado de Roraima, e que, devido ao lugar onde eles estão entrando no Brasil, eles acabam passando por um conflito que é falta de infraestrutura do local e falta de organização do nosso governo para distribuir essas pessoas. Tá? Em síntese, é isso. Para fazer a prova, no dia 25, ainda que eu vou falar um pouco mais sobre lei na outra aula, lembrar de 2 conceitos fundamentais: migrante e refugiado. Aquele que vai porque quer e é legislado pelos países para onde vai. E o que vai porque precisa ir, que é regulado pela ONU e não pode ser dito não para ninguém. Pessoal, em síntese, bem, né? Falando no geral, é isso. Se vocês tiverem algum tipo de questionamento, eu fico aberto aos questionamentos.